Olá, conta-se a história que ao final de um culto, um homem se aproxima do púlpito e antes que alguém o pudesse impedir, um diácono ou alguma pessoa da congregação, ele em voz alta, ele grita: "Vocês são falsos religiosos, vocês são hipócritas, vocês são materialistas. Se vocês amassem mesmo a Deus, vocês se livrariam das suas casas, dos seus carros, dos seus bens e doariam tudo isso aos pobres. Vocês serviriam a Deus na pobreza, igualmente Jesus fez." Essa era a opinião desse homem a respeito de espiritualidade. Um comportamento como esse, felizmente, não é um comportamento comum. A gente não vê todos os dias as pessoas invadindo púlpitos para falar das suas opiniões. Mas esse conceito a respeito de espiritualidade não é nada incomum no nosso meio, Esse conceito é chamado de ascetismo e tem contaminado e tem influenciado a igreja cristã por séculos, De fato, o ascetismo era mais uma das heresias sobre as quais Paulo advertia os cristãos em Colossos. Além do ensino que queria acrescentar à obra de Cristo a filosofia, a gente viu que também tinha aqueles que eram legalistas, e também aqueles que eram místicos e agora também os ascetas, Um asceta é alguém que vive uma vida de rigorosa autorrenúncia, de autoabnegação, como meio de adquirir o perdão de Deus. Se a gente for avaliar esse modo de vida, esse estilo de vida, um dos extremos do ascetismo em geral é associado ao monasticismo, que apelava às pessoas que acreditavam que a expiação do pecado e, portanto, a verdadeira espiritualidade exigia uma pobreza extrema ou uma renúncia de tudo aquilo que poderia prender o ser humano para que, então, ele se libertasse disso através de seus votos e se tornasse uma freira ou um monge, No livro A Era dos Gigantes, esse livro do Dr. Justus L. Gonzalez, ele cita aqui, falando sobre o início do monasticismo, e a palavra monge significa solitário. Ele fala de um certo monge, um certo jovem, de uma família muito abastada, muito rica, O nome dele era Antônio, e quando morre os pais de Antônio, ele fica somente ele e a sua irmã, e ele tinha muito dinheiro e muitas condições de ter levado uma vida muito boa, muito tranquila com a sua irmã. Mas ele um dia, ouvindo sobre o jovem rico, que Jesus conta a história lá em Mateus, aquele trecho que fala: "Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu." Está lá em Mateus 19, 21, como é narrado aqui no livro. Ele, ouvindo isso, ele pega todos os seus bens, a não ser uma pequena parte que ele deixa para sua irmã, e ele dá esses bens aos pobres, E então, passado algum tempo, ele ouve novamente outro trecho do Evangelho de Mateus, lá em 6,34, que fala: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã." Aí ele renuncia a tudo, ele pega aquele pouco dinheiro que ele tinha guardado para sua irmã, e ele dá aos pobres, e pega a sua irmã e coloca ela aos cuidados das freiras na igreja, e ele vai viver nas cavernas, ele passa a ser um eremita, Esse foi um hábito muito comum, principalmente no tempo da Idade Média, e logo após a igreja cristã, sob o comando então de
agora de Constantino, passa a ter muitas coisas que muitos não estavam acostumados, como o luxo, a pompa, e há também desvios doutrinários. Isso é uma reação a como a igreja estava vivendo agora, né? E tanto começou dentro da igreja como fora da igreja o monasticismo. E o nosso texto de hoje está lá em Colossenses 2, 20, 23, que fala assim: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com defeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Esse texto de Colossenses 2, 20 e 23. Se morresses com Cristo. A gente tem que voltar um pouquinho atrás, aqui no versículo 12, né? Que fala aqui no início do versículo que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Paulo fala da nossa participação espiritual mística com Cristo, né? Em sua morte e ressurreição. O batismo é espiritual. A morte juntamente com Cristo significa a morte para o pecado. Isso a gente pode olhar aqui em Romanos 6, que fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, é a morte para o pecado e também indica a liberdade que há agora numa vida com Cristo. A morte com Cristo também é a morte para as antigas leis cerimoniais, para as supostas exigências que muitos desses falsos mestres, com seus ritos, cerimônias e práticas agora ascéticas, né, queriam assediar e implantar na igreja de Colossos. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 20: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo. A frase rudimentos do mundo, nós vimos o significado dela lá no versículo 8, quando Paulo estava falando sobre a filosofia, e a palavra rudimentos do mundo indica literalmente coisa em coluna ou coisa em fila, tais como 1, 2, 3 ou ABC. E a gente viu também que abandonar a revelação bíblica em favor de qualquer outro ensino, no caso lá era a filosofia, mas agora é o ascetismo, é como você voltar ao jardim de infância após se formar na universidade, né? Então, quando Cristo, o apóstolo Paulo fala: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, isso significa que não estamos mais algemados, mais presos a nenhum sistema religioso que exija algum tipo de abstinência para que nós sejamos aceitos por Deus, né? Porque como se vivesses no mundo, aqui no versículo 20 ainda, vocês já não são mais súditos do mundo. Vocês já estão libertos da sujeição das trevas. Então, por que vocês se sujeitam às ordenanças? A palavra ordenança aqui é dogmatizo, né? Do original no grego, né? Significa decretar, significa ordenar. É como se Paulo estivesse dizendo aos colossenses: por que vocês dogmatizam com um falso código ético, que era o código ético, entre aspas, dos falsos mestres? Por que vocês se deixam ordenar por esses falsos códigos de ética, né? Todas essas ordenanças que são contrárias à palavra de Deus exigem mais do que vocês podem produzir. Então vocês não devem se deixar ordenar por esses tipos de ensinos, né? Cristo já nos libertou de todos esses fardos, né? Porque nós haveríamos de nos sobrecarregar novamente com essas ordenanças ou com esses dogmas? É o que fala, ele continua falando aqui no versículo 21. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques
aquilo outro, né? É interessante que João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, né? Ele viveu entre o ano 347 até ao começo do quinto século, né? Ele era um arcebispo de Constantinopla. Ele ficou muito conhecido pela sua eloquência, tanto que ele é chamado de o Boca de Ouro, e ele combatia muito esses falsos ensinos no seu tempo já. Aí, comentando sobre esse texto, ele fala: vede como Paulo zomba deles, né? Vocês não podem tomar vinhos, vocês têm restrições a vários alimentos, vocês não podem comer carne, vocês querem ser vegetarianos, vocês têm seus rituais, suas leis cerimoniais, muitos deles proibiam o casamento. Então, o João Crisóstomo, comentando esse texto, fala que Paulo zomba desses ascetas, né? E é o que está lá também lá no Antigo Testamento, né? A gente pode ver lá em Isaías 28:10, quando o profeta fala: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regras e mais regras, um pouco ali, um pouco aqui. Então o profeta fala que muitas vezes as pessoas querem impor muitas regras, muitos preceitos, muitos mandamentos, mas a gente tem que olhar para Cristo. A gente não pode se prender aos rudimentos do mundo, né? A gente tem que olhar para Cristo e saber que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não preciso me deixar dominar por nenhuma delas. Isso está lá em 1 Coríntios, onde também ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas edificam. Então o crente tem a liberdade em Cristo, o crente tem a mente de Cristo, né? É o que ele continua falando aqui no versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas de homens, não sigam esses preceitos e essas doutrinas de homens. Vocês estão seguindo doutrinas humanas e isso é tudo vão. Isso não serve para nada. A ética cristã não procura seguir assim. A ética cristã procura fazer aquilo que é ensinado pela Bíblia, que é resultado da inspiração divina. É o que Jesus fala lá em Mateus 9:13, ele fala: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. Muitas vezes as regras, as imposições, as leis, elas recebe mais atenção do que a misericórdia, do que o fazer o bem, do que o ajudar o próximo, né? E o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo 22, né? Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Ou seja, todas essas regras, esse falso rigor ascético é tudo temporário. Essas exigências que vocês querem impor, que exigem práticas ascéticas, se reduzem a nada. São coisas que são vãs e com o tempo elas se destroem. E tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, que está falando aqui no versículo 23. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra aparência, a ideia é de uma reputação da sabedoria. Porque ela era promovida pelos falsos mestres. A ideia de uma falsa reputação da sabedoria que era promovida por esses falsos mestres gnósticos, judaizantes. Essa mistura herética queria assediar e queria confundir os crentes em Colossos. E ele fala aqui ainda no versículo 23, como culto a si mesmo e falsa humildade de rigor ascético. Era um culto que era egocêntrico, com práticas ascéticas muito rigorosas. Porém, essas práticas ascéticas, apesar do seu rigor, apesar da sua exigência, apesar de exigir uma renúncia do seu praticante, elas eram baseadas no seu próprio eu.
no próprio egocentrismo daqueles que a praticavam e não em Cristo, e não nos fundamentos de Cristo, né? Os ensinos ascéticos na igreja em Colossos não eram sábios e nem úteis. Muito pelo contrário, eles eram enganosos, eram destrutivos. Mas por que eles eram enganosos e eram destrutivos? Porque eles simulavam sabedoria. Eles simulavam, eles faziam de conta. E eles estabelecem um padrão de espiritualidade. Mas o apóstolo Paulo fala que esse padrão, esse aparente padrão de espiritualidade é um padrão que, aqui no versículo 23, fala: todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra a sensualidade. Eles simulam sabedoria, eles estabelecem um falso padrão de espiritualidade, mas é um padrão que não tem valor algum contra a sensualidade. E o que significa isso? Indica que os falsos padrões espirituais, ou esses padrões que são marcados pelo legalismo, não têm valor para combater os desejos da nossa carne, né? O ascetismo não pode restringir a carne, não tem condições, ele não tem competência para fazer com que a nossa carne não tenha nenhum desejo pecaminoso, né? Não tem essa capacidade, ele não consegue domar a nossa carne. Se a gente for avaliar nesse sentido, agora quase concluindo essa breve reflexão sobre o ascetismo, o nosso Senhor exige de nós que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos. É isso que ele fala lá em Mateus. E há muitos testemunhos das bênçãos provenientes de uma autorrenúncia, uma renúncia voluntária sobre práticas pecaminosas, práticas que nos afastam de Cristo. Biblicamente, essa autorrenúncia não é uma tentativa de obter perdão ou espiritualidade através da auto-humilhação, né? Ao contrário, ela tem que ser uma resposta voluntária de um coração dedicado, um coração contrito, um coração quebrantado, que deseja servir a Jesus a qualquer custo. Essa renúncia, esse padrão, ele tem que ser uma coisa voluntária, ele tem que ser uma resposta que venha do nosso coração. Ele tem que ser uma resposta que venha do fiel entendimento daquilo que nós estamos fazendo de errado e daquilo que tem ofendido a santidade de Deus. Ele não pode ser algo mecânico, ele não pode ser uma coisa que é seguido por regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, regras em cima de regras, mas ele não tem nenhum valor moral e muito menos espiritual para que nós sejamos afastados do pecado. É isso que o apóstolo Paulo orienta os colossenses. Por quê? Porque o ascetismo é um assunto diferente dessa autorrenúncia, dessa alta abnegação. Ele é motivado por mentes, por corações cheios de orgulho, não pela humildade. É uma tentativa de realizar essa renúncia na energia, na força da carne. Na força da carne. Então o ascetismo é diferente da autorrenúncia, que é promovida por um coração quebrantado e contrito. Um relacionamento justo, um relacionamento bom com Deus só pode acontecer através de uma transformação divina por meio de Jesus Cristo. É aquilo que é falado lá em João 16. Porque o convencimento do pecado, da justiça e do juízo só podem vir a nós através
do convencimento do Santo Espírito do Senhor. É por isso que ao longo da história a gente vê que muitos cristãos que são legalistas caem em obscenidade, em imoralidade, em subornos, em tantas coisas que entristecem a Deus, e isso só evidencia, isso só deixa claro que falsos padrões de espiritualidades servem apenas para satisfazer a carne, não alimentam e não fortalecem o espírito. O ascetismo, ele falha, né? Ele falha muito nesse sentido, porque ele cria um padrão para si mesmo. Ele exalta a carne, faz com que a pessoa, com que o praticante tenha o orgulho de si mesmo, de seus sacrifícios, muitas vezes das suas visões, ou das suas realizações espirituais, mas ao contrário de nos ajudar a combater os nossos desejos desenfreados, que são muitas vezes alimentados pela nossa carne, pela nossa mente. Esse ascetismo, em vez de nos ajudar, ele nos afasta de Cristo e nos escraviza como vítimas desse orgulho carnal. Então, nesse ponto, o ascetismo não nos ajuda e não nos dá a capacidade de resistir às tentações da nossa carne. O que nos faz resistir às tentações da nossa carne é nos alimentar com o Santo Espírito de Deus, é nos render ao senhorio de Cristo, é nos colocar diante dele com devoção, com sincera adoração e procurar viver uma vida que agrade a Deus, conforme é orientado na palavra de Deus. Todas essas práticas, todos esses rituais, toda essa ideia filosófica, todo o legalismo, toda a abstinência de alimentos, toda a guarda de dias, todo o misticismo que envolvia a igreja em Colossos, todo o ascetismo, toda a autorrenúncia motivada pelo eu, não poderiam ajudar os colossenses em nada, em nada. Cristo e mais nada. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, da nossa próxima conversa. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos dê o entendimento que com Cristo nós somos mais do que vencedores, porque temos todas as condições, todas as ferramentas que precisamos para viver uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Até a próxima. Amém.